Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre a cinética da inibição enzimática e como que essas moléculas, os inibidores, eles interferem na velocidade de uma reação enzimática. Então, vamos lá. Quando a gente fala de inibição enzimática, a gente tem que ter em mente que há basicamente dois tipos de inibidores. O primeiro inibidor é aquele que a gente fala que é uma inibição irreversível, certo? Então, é inibidores irreversíveis. Esses inibidores, como o próprio nome diz, eles se ligam de maneira permanente à enzima e você não tem como reverter a ação dessa molécula. Uma vez ligado à enzima, essa enzima não voltará a ser ativa, ok? Então, o que é importante entender desses inibidores é que eles se ligam de maneira covalente à enzima. Se ligam covalentemente à enzima. Então, se a célula quiser que aquela enzima volte a funcionar, não tem como, ela vai ter que degradar aquela enzima que foi inibida e produzir uma nova. Tá? Então, a inibição promovida por esse tipo de molécula, ela é irreversível, ela é permanente. O segundo tipo de inibição que a gente encontra são os inibidores reversíveis. Inibidores reversíveis. E esse tipo de inibidor, ele se liga, como o próprio nome diz, de maneira reversível, né? Ele pode se ligar e se desligar seguindo um equilíbrio, né? Onde você tem a enzima mais o inibidor e esse inibidor ele se liga à enzima formando um equilíbrio químico. Então aqui ele pode se ligar, ele pode se desligar. Como é um equilíbrio químico, é óbvio que esse tipo de ligação, esse tipo de interação química é uma interação não covalente. Ou seja, pode ser uma interação iônica, pode ser uma interação hidrofóbica, pode ser através de ligações de hidrogênio, pode ser de ligação de polo, enfim, são ligações fracas que podem se desfazer facilmente, dependendo da condição que tiver no meio. Dentre os inibidores irreversíveis, nós temos que classificá-los em 4 tipos distintos. Nós temos os inibidores reversíveis, que promovem uma inibição competitiva, ou seja, são os inibidores reversíveis competitivos. Nós temos também os inibidores reversíveis incompetitivos. Nós temos também os inibidores não competitivos. E por fim, nós temos aqueles que promovem uma inibição mista, né? Uma inibição do tipo mista. Então, nessa videoaula, a gente vai descrever cada um desses tipos de inibição em detalhes. Então, a gente vai começar pela inibição reversível competitiva. O que é importante vocês saberem sobre esse tipo de inibição? De onde vem essa palavra competitiva? Os inibidores reversíveis competitivos, eles têm esse nome porque eles competem junto ao substrato pelo sítio ativo da enzima. Ou seja, eles vão se ligar justamente no mesmo lugar que o substrato se liga, no próprio sítio ativo. Se eles são capazes de se ligar ao sítio ativo, é óbvio que esse tipo de molécula apresenta uma estrutura molecular similar ao substrato. Tá? São moléculas molecularmente parecidas. A estrutura espacial delas são parecidas, de modo que possam se ligar ao sítio ativo, mas, óbvio, como elas não são o substrato, elas são diferentes do substrato, a enzima não consegue catalisar a reação e aí você tem uma inibição, porque uma vez ligado no sítio ativo, enquanto esse inibidor permanecer ligado ao sítio ativo, você não tem como o substrato se ligar ao sítio ativo, e se o substrato não se liga, não vai ter formação de produto. Vejamos aqui como que funciona essa inibição competitiva. Então aqui o que nós temos é uma representação, uma equação química, onde nós temos a enzima se ligando ao substrato, formando o complexo enzima-substrato. E esse complexo enzima-substrato, como a gente já viu, ele pode se desfazer em enzima mais produto. Correto? Agora, como nós temos um inibidor competitivo,
A única forma que ele tem de se ligar à enzima é quando esta enzima estiver com o sítio ativo disponível, ou seja, a enzima estiver livre, né? Esse E aqui, ele representa a enzima livre. Então, a enzima livre, na presença de um inibidor competitivo, ela pode se ligar tanto ao substrato, formando o complexo enzima-substrato, como ao inibidor, formando o complexo enzima-inibidor. E reparem que aqui nós temos um KI. Né? O que seria esse KI? O KI seria justamente o similar ao KM, só que é em referência ao inibidor. Quanto menor o KI, maior a afinidade que a enzima tem pelo inibidor. Então, quanto menor o KI, maior a afinidade da enzima pelo inibidor. Então, se você entende que Km representa a afinidade da enzima pelo substrato e Ki é a afinidade da enzima pelo inibidor, se eu tenho uma situação em que o Ki é muito menor do que o Km, o que significa isso é que a enzima tem muito mais afinidade pelo próprio inibidor do que pelo próprio Km. Esse tipo de molécula com baixo Ki, ela promove uma inibição competitiva com muito mais eficiência, uma vez que esse inibidor ele vai se ligar com muito mais propriedade ao sítio ativo da enzima. Certo? Mas como que é exatamente a cinética dessa inibição? Vejamos aqui um gráfico de Michaelis-Menten. Então, se eu tenho aqui aquele gráfico de Michaelis-Menten, né, o michaeliano, onde eu tenho a velocidade em função da concentração de substrato. E aqui eu represento a cinética enzimática sem inibição. Então, no começo, você tem um crescimento proporcional à adição de substrato, e aí até que você tenha você vai ter cada vez menos enzima livre, e aí a velocidade ela vai se tornando cada vez mais constante, certo? Até atingir o que a gente chama de Vmax. Bom, se eu tenho aqui a Vmax, aqui eu tenho metade da Vmax, e a concentração de substrato que eu preciso para que eu atinja metade da Vmax, a gente chama de Km. Certo? Essa daqui é uma representação bem simples de uma cinética michaeliana. Aqui eu tenho uma enzima sem inibidor. Então agora eu vou adicionar um inibidor competitivo, tá? Numa concentração adequada, e a enzima ela vai escolher entre se ligar ao inibidor e ao substrato. O que vai acontecer é o seguinte: na presença de um inibidor competitivo, a enzima ela vai escolher ou ela se liga ao substrato ou ela se liga ao inibidor. Vocês concordam comigo que isso daqui é um equilíbrio químico, né? Isso daqui pode se formar, né? Eu posso formar o complexo enzima-inibidor, como eu posso formar o complexo enzima-substrato e desfazer esse complexo conforme a situação do meio. Então vejamos, se eu aumentar a concentração de substrato e manter a concentração de inibidor inalterada, vocês concordam que eu favoreço a ligação do substrato em vez de favorecer a ligação do inibidor? Em outras palavras, se eu aumentar a concentração de substrato, eu posso favorecer a reação enzimática acontecer. De outra forma dizendo, imagina que eu tenho uma enzima numa determinada concentração e eu tenho aí uma concentração X de inibidor e eu tenho uma concentração X de substrato, e tanto o substrato como o inibidor eles têm a mesma afinidade pela enzima. Então, se eu tenho concentrações iguais de inibidor e substrato e ambos têm a mesma afinidade pela enzima, vocês concordam que eu tenho 50% de chance de formar o complexo enzima-substrato e 50% de chance de formar o complexo enzima-inibidor. Agora, imagina que
eu mantenho a concentração de inibidor em X, mas eu elevo a concentração de substrato para 1000x. Nessa situação em que eu tenho 1000 vezes mais substratos do que inibidor, qual a probabilidade da enzima se ligar ao inibidor? É 1000 vezes menos. Então, é como se o inibidor nem estivesse lá, porque é muito pouco provável que a enzima se ligue a ele. E se é muito pouco provável que a enzima se ligue a ele, é evidente que em uma altíssima concentração de substrato, como que vai estar a velocidade da reação enzimática? Todas as enzimas praticamente estarão ocupadas, ligadas formando o complexo enzima-substrato, ou seja, estaremos na velocidade máxima. Mas para que eu tenha chegado à velocidade máxima na presença de um inibidor competitivo, eu precisei aumentar muito a concentração de substrato, não tive? Se a gente fizer o mesmo raciocínio, considerando metade da velocidade máxima, você concorda também que eu vou precisar aumentar muito a concentração de substrato na presença de um inibidor para que eu chegue na metade da velocidade máxima? Então imagina que na presença de um inibidor competitivo, eu preciso adicionar esta concentração de substrato. E aí a gente vai chamar de Km aparente. Ou seja, na presença de um inibidor competitivo, eu precisei adicionar muito mais substrato para chegar na metade da velocidade máxima. E, evidentemente, se eu continuar aumentando a concentração de substrato, eu vou sim conseguir chegar em valores próximos à velocidade máxima ou até mesmo na velocidade máxima. Então, o que está acontecendo em uma inibição competitiva? Nós temos aqui uma elevação no valor do Km, e aí a gente chama de Km aparente na presença do inibidor competitivo. Então essa curva aqui eu chamo de curva com inibidor competitivo. Eu aumento o Km, faço um Km aparente maior do que o Km real, mas a velocidade máxima ela é inalterada, porque a enzima ela pode se desligar do inibidor se eu aumentar a concentração de substrato e favorecer a ligação da enzima ao substrato, formando o complexo enzima-substrato e, consequentemente, favorecendo a formação do produto. Então, em uma inibição competitiva, o que nós temos é um maior valor do Km, mas a velocidade máxima permanece inalterada. Ou seja, sem inibidor ou com inibidor competitivo, eu chego na Vmax. Mas para que eu chegue na metade da velocidade máxima e também eu chegue nessa Vmax, eu tenho que aumentar muito a concentração de substrato. Então, o que na verdade um inibidor competitivo está fazendo ele está reduzindo a afinidade da enzima pelo substrato, reduzindo aparentemente a afinidade da enzima pelo substrato, porque o que está acontecendo a enzima ela agora está sendo disputada por duas moléculas quimicamente similares, certo? Vamos ver como é que fica esse gráfico na forma de Lineweaver-Burke. Lineweaver-Burke nós veremos que na presença do inibidor ou sem inibidor, que é essa reta mais embaixo, né, onde o alfa é 1, sem inibidor, e eu aumentando a concentração de inibidores, reparem que todas as cinéticas elas apontam para um mesmo ponto no eixo Y. Um mesmo ponto no eixo Y. Isso daqui significa o quê? O que isso daqui está nos dizendo? Está dizendo que a velocidade máxima é a mesma para todas as situações, seja uma situação sem inibidor, ou seja, situações com concentrações elevadas do inibidor. Porém, se eu reparo aqui, numa condição sem inibidor, o Km ele é menor do que nas condições em que eu tenho inibidor. Façamos o seguinte agora. Vamos imaginar que eu tenho aqui um experimento em que um pesquisador fez um experimento com um novo inibidor e ele quis saber que tipo de inibição essa molécula está fazendo. E aí ele fez uma cinética enzimática simples. E aí ele traçou o gráfico de Lineweaver, chegou na equação da reta, e aí ele chegou nesta equação da reta aqui.
equação sem inibidor. Imagina que ele chegou nessa equação aqui, ó, y é igual a 10x mais 4. E aí ele usou as concentrações em milimolar e a unidade de velocidade em milimolar por segundo, tá? Então, nessa situação, qual que é o valor do Km? Se você lembra, Km é A sobre B. 10 dividido por 4, que é igual a 2,5. E aí a gente tem que pegar a unidade de concentração, 2,5 milimolar. Agora, depois que ele testou o inibidor, ele reparou que essa equação de cinética de Michaelis e de Lineweaver ficou diferente. Então, como é que ficou essa equação na presença do inibidor? Ficou assim, ó, y é igual a 20x mais 4. E ele manteve a unidade de concentração em milimolar e a unidade de velocidade em milimolar por segundo. Como é que ficou agora o valor do Km na presença do inibidor, ou seja, o Km aparente? 20 dividido por 4 é igual a 5 milimolar. E como é que ficou a velocidade máxima na presença do inibidor? Se a gente lembrar, a velocidade máxima é 1 sobre 4. 1 sobre 4. Isso daqui vai dar 0,25 milimolar por segundo. Como é que era a velocidade máxima antes da inibição? A velocidade máxima também é 1 sobre 4, que vai ser 0,25 milimolar por segundo. Reparem, então, que os valores de velocidade máxima permaneceram iguais, porém, eu tive uma elevação, né? Uma elevação, dupliquei o valor do Km. Km na presença do inibidor, ele é maior. Km aumentou, mas a velocidade máxima permaneceu constante. Esse é um exemplo clássico de que houve uma inibição competitiva. O inibidor ele não alterou a Vmax, mas ele alterou a afinidade. Ele aparentemente alterou a afinidade da enzima pelo substrato. Então essa é uma forma que vocês têm de saber se uma determinada molécula ela atua como um inibidor competitivo ou ela faz algum outro tipo de inibição. Tudo bem? Então, com relação à inibição reversível competitiva, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos agora para um outro tipo de inibição. Então, agora a gente vai falar de inibição reversível incompetitiva, né? Como é que funciona esse tipo de inibição? Um inibidor reversível incompetitivo, e a gente não pode confundir com não competitivo, então eu já vou colocar aqui, ó, não confundir com inibição não competitiva, tá? A gente não pode confundir inibição incompetitiva com inibição não competitiva, são duas inibições diferentes. O inibidor incompetitivo ele só vai se ligar à enzima quando esta molécula, a enzima, estiver ligada ao substrato, formando o complexo enzima-substrato. Ou seja, se eu tenho aqui uma enzima livre e essa enzima ela se liga a um substrato, formando o complexo enzima-substrato, esse complexo enzima-substrato ele pode formar enzima livre mais produto. Mas se eu adiciono um inibidor incompetitivo, esse inibidor ele vai se ligar somente ao complexo enzima-substrato e aí eu formo o que a gente chama de complexo enzima-substrato inibidor, tá? Então, se eu formo um complexo enzima-substrato inibidor, eu não terei a formação do produto. Isso daqui não vai acontecer e, obviamente, eu tenho uma redução na velocidade máxima da reação. Isso porque cada vez menos enzimas eu terei. E se você entende que o inibidor incompetitivo se liga somente ao complexo enzima-substrato, se eu elevar a concentração do substrato,
não vai adiantar, que nem aconteceu na inibição competitiva, em que se eu elevasse a concentração de substrato, o substrato se liga ao sítio ativo e o inibidor fica de fora. Aqui não está acontecendo isso, porque o inibidor ele gosta que o substrato esteja ligado à enzima. O inibidor ele tem afinidade ao complexo enzima-substrato. Então, quanto mais substrato eu colocar, mais complexo enzima-substrato eu formo e mais eu terei moléculas capazes de serem inibidas, né? Então, se eu tenho menos enzimas disponíveis para formar produto, a gente vai ter uma menor velocidade máxima. Mas reparem o seguinte, se eu tenho a formação desse complexo enzima-substrato inibidor, vocês concordam que cada vez que eu formo este complexo, eu estou diminuindo a concentração deste complexo? Agora, se eu diminuo a concentração deste complexo, eu não desloco o equilíbrio para cá? Quanto menos complexo enzima-substrato eu tenho, mais favorável eu tenho dessa reação acontecer para esse sentido aqui, seguindo os princípios de Le Chatelier. Ora, se eu tenho um aumento na velocidade com que isso daqui se converte nisso, o que isso está refletindo no valor do Km? Se a cada complexo enzima-substrato inibidor que eu formo, eu consumo um complexo enzima-substrato, e se a cada complexo enzima-substrato que eu diminuo, eu favoreço a formação de um novo complexo enzima-substrato a partir de enzima mais substrato, e isso daqui então está sendo refletido numa maior velocidade de formação desse complexo enzima-substrato, então o que nós temos é que eu estou aparentemente reduzindo o Km. Olha que loucura, né? Porque aparentemente a enzima está se tornando mais afim do substrato. É óbvio que isso não é verdade. Ela tem a mesma afinidade pelo substrato. Esta enzima, ela continua tendo o mesmo valor de Km. Mas aí a gente fala de um Km aparente que existe na presença de um inibidor incompetitivo. E esse valor menor do Km, ele acontece por quê? Porque cada vez que um inibidor se liga ao complexo enzima-substrato, formando um complexo enzima-substrato inibidor, eu obrigatoriamente estou reduzindo esta concentração. E por um deslocamento, seguindo os princípios de Le Chatelier, eu desloco o equilíbrio desta reação aqui para cá. E isso, formando mais enzima-substrato com mais facilidade, aparentemente a minha enzima tem mais afinidade. Entende? Então é uma questão aparente, não é a realidade. Vamos ver aqui como é que fica exemplificado em desenhinhos. Então aqui eu tenho uma inibição incompetitiva, em que a enzima ela pode se ligar ao substrato, formando enzima-substrato. O inibidor ele não consegue se ligar à enzima livre, ele só vai se ligar ao complexo enzima-substrato. Só que toda vez que ele forma um complexo enzima-substrato, eu estou, de fato, reduzindo a concentração do complexo enzima-substrato. Se eu estou reduzindo a concentração de enzima-substrato, eu estou deslocando, por Le Chatelier, o equilíbrio dessa reação, formando com mais facilidade novos complexos enzima-substratos. E isso daqui reflete num valor de Km aparentemente menor. Agora, quanto mais complexo enzima-substrato inibidor eu formo, menos formação de produto eu terei, logo eu também terei uma menor velocidade máxima. Tá? Se a gente representar isso por Lineweaver-Burke, como é que ficariam os gráficos? Ficariam assim. Eu tenho retas exatamente paralelas, em que se eu aumento a concentração do inibidor, eu tenho uma redução na velocidade máxima. Redução na velocidade máxima. E cada vez que eu tenho uma elevação na concentração do inibidor, eu também terei uma redução nos valores de Km. Cada vez o Km vai ficando cada vez menor. Quanto maior a concentração do inibidor,
menor é o valor do Km. Sempre lembrando que esse Km aqui é aparentemente menor. Tudo bem? Então, numa inibição reversível incompetitiva, a gente classifica ela como uma inibição que vai aparentemente reduzir a velocidade máxima e aparentemente reduzir o valor do Km. Tá? Então, quando eu tenho redução da Vmax e redução do Km, isso daqui significa que a inibição é incompetitiva. Tudo bem? Como é que eu posso aplicar esse conceito numa equação de Lineweaver-Burke? Vamos imaginar que um pesquisador, ele fez lá uma cinética enzimática e teve lá a cinética sem inibidor. Sem inibidor, ele obteve a seguinte equação: y é igual a 20x mais 10. Então, ele usou para esse experimento, a unidade de concentração usada foi milimolar e a unidade de velocidade foi milimolar por segundo. Então, qual que é o valor do Km sem inibidor? Km é A sobre B, 20 sobre 10, que é 2 milimolar. Não esqueçam de colocar a unidade de concentração no valor do Km. Qual que é o Vmax na ausência de inibidor? Vmax é 1 sobre B, que é 1 sobre 10, que é igual a 0,1 milimolar por segundo. Aí, esse pesquisador estava estudando uma nova molécula inibitória e quando ele fez o experimento, ele chegou nessa nova equação. Aqui, y é igual a 10x mais 20. Ele manteve as unidades de concentração em milimolar e as unidades de velocidade em milimolar por segundo. Na presença do inibidor, como é que ficou o valor do Km aparente? O valor do Km aparente ficou 10 dividido por 20. 10 dividido por 20, que é igual a 0,2 milimolar. Agora, a Vmax, na presença do inibidor, é 1 sobre B, que é 1 sobre 20. E isso daqui vai dar 0,05 milimolar por segundo. Se vocês repararam, então, o que aconteceu foi que eu tive uma redução no valor do Km, que passou de 2 milimolar sem inibidor para 0,2 milimolar com o inibidor. Então, aparentemente, a enzima se tornou mais afim do substrato. E eu notei também que a velocidade máxima caiu de 0,1 milimolar por segundo para 0,05 milimolar por segundo. Então, obviamente, eu tive uma redução na Vmax e uma redução no Km. E isso daqui representa, sem sombra de dúvidas, uma inibição reversível do tipo incompetitiva. Tudo bem? Então, agora vamos para o terceiro tipo de inibição, que é a inibição reversível não competitiva. E aí a gente já nota a diferença aqui. Por que que é não competitiva e a gente não pode chamar a não competitiva de incompetitiva? Vamos lá. Em uma inibição reversível não competitiva, nós temos a seguinte situação que eu vou colocar aqui para vocês. Vejamos. Um inibidor não competitivo, ele vai se ligar a uma região qualquer da enzima. E quando esse inibidor ele se liga à enzima, ele impede que a enzima forme o produto. Ou seja, ele diminui a velocidade máxima. Mas o que está acontecendo de fato aqui é o seguinte. A gente pode representar aqui a equação enzima mais substrato, formando enzima substrato. E aí esse complexo enzima-substrato se desfaz em enzima mais produto. Um inibidor não competitivo, ele não se liga no sítio ativo, portanto ele não é competitivo, ele não compete com o substrato. Um inibidor não competitivo, ele não se liga obrigatoriamente no complexo enzima-substrato. Ele pode se ligar, e é isso que se diferencia esse inibidor do inibidor incompetitivo. Ele pode ligar a enzima livre, formando
o que a gente chama de complexo enzima inibidor. Mas, como ele não se liga ao sítio ativo, ele também pode se ligar à enzima quando esta está ligada ao substrato. E aí ele forma também um complexo enzima substrato inibidor. E o substrato ele pode se ligar ao complexo enzima inibidor, formando o complexo enzima substrato inibidor. Então veja que em uma inibição não competitiva, a presença do inibidor ligado à enzima não impede a enzima de se ligar ao substrato. O que vai acontecer é que eu não terei a formação do produto. Na presença do inibidor, isso daqui não se desfaz em produto. Então eu tenho aqui uma rua sem saída. Você forma aqui o complexo enzima substrato inibidor, não tem como formar produto. E a presença do inibidor ligado à enzima não impede o substrato de se ligar, assim como a presença do substrato não impede o inibidor de se ligar. Então eu posso formar complexo enzima substrato inibidor ligando tanto o inibidor como ligando o substrato primeiro, independe. Nesse sentido, se a ligação do substrato ela não é interferida pelo inibidor e a ligação do inibidor não é interferida pelo substrato, aumentar a concentração de substrato não vai deslocar o inibidor, assim como ocorreu numa inibição competitiva. Então, cada vez que eu formo um complexo enzima substrato inibidor, o que na verdade está acontecendo é que eu tenho uma redução na quantidade de enzima substrato, e quanto menos disso eu tenho, menos produto formado eu tenho. Então, em uma inibição não competitiva, eu tenho uma queda no valor da Vmax. Mas, diferente da inibição incompetitiva, quando eu formo o complexo enzima substrato inibidor, se a gente pensar daquela forma, eu estaria diminuindo essa concentração e aí eu desloco o equilíbrio para cá, correto? Mas reparem que o inibidor ele também pode se ligar à enzima. Então, na verdade, isso daqui não vai resultar numa redução também do Km, porque eu posso ter enzimas livres se ligando ao inibidor e isso não vai implicar num deslocamento disso daqui para cá, tá? E isso daqui não vai resultar no menor Km. O que vai acontecer, entretanto, é que o Km ele não vai ser modificado, o Km ele vai permanecer inalterado. Tá? Esse tipo de inibição ele não é uma inibição que a gente costuma ver com muita frequência. Então, eu estou ensinando aqui para vocês, mas ela não é uma inibição que a gente vê aí toda hora. Então, ela é mais uma inibição reversível teórica, a gente acaba não vendo tanto na prática. Tá? E isso porque, para que eu não tenha uma alteração no valor do Km, a afinidade da enzima pelo inibidor e a afinidade do complexo enzima substrato pelo inibidor deveriam ser exatamente iguais, ou seja, não deveria a ligação do substrato interferir em absolutamente nada a capacidade do inibidor se ligar à enzima. E não deveria o inibidor ligado à enzima interferir ao substrato. Então, essa afinidade aqui deveria ser igual a essa afinidade aqui. Então, isso não pode ser a verdade, porque a gente sabe que qualquer ligação de uma molécula a uma proteína, isso resulta em alterações na conformação molecular. E qualquer alteração na conformação molecular, por ser uma molécula dinâmica, vai implicar em redução na afinidade ou até ganho na afinidade, como acontece na inibição incompetitiva. Então isso daqui é muito mais teórico do que prático. Tá? Não costumamos ver isso, não sei se eu consigo pegar um exemplo. Eu não tenho um exemplo de inibição não competitiva para dar para vocês. Tá? Então o que a gente pode ver aqui é na teoria como que ficaria um gráfico de Michaelis-Menten na presença de um inibidor não competitivo hipotético.
Então aqui eu tenho um gráfico de velocidade em função da concentração de substrato. Na ausência do inibidor, eu tenho aqui sem inibidor. E se eu adiciono o inibidor, eu tenho uma redução na velocidade máxima, mas o Km que eu precisei, né, a concentração de substrato que eu precisei para chegar na metade das duas velocidades máximas, né, essa daqui é a velocidade máxima sem inibidor, metade dessa velocidade máxima é aqui. Então eu tenho esse Km sem inibidor. Essa aqui é a velocidade máxima com inibidor não competitivo. A metade dessa velocidade máxima é aqui. Então eu tenho o mesmo Km, o Km não se altera. Se a gente observa isso em Lineweaver-Burke, o que a gente tem é que aqui eu tenho sem inibidor, e se eu adiciono inibidor, o que acontece é que eu vou ter sempre as retas cruzando o eixo X no mesmo local, com inibidor. E isso daqui indica que o Km não se alterou, Km ele permanece igual, mas eu tive uma redução na velocidade máxima. Tá? Então, isso daqui caracteriza uma inibição não competitiva, quando eu tenho uma queda no Vmax, sem que eu tenha uma alteração no valor de Km, tá bom? Então vamos ver como é que fica um exemplo desse tipo de inibição com uma equação de Lineweaver-Burke. Imagina então lá que um pesquisador ele fez lá um experimento e sem inibidor ele chegou a esta equação: y é igual a 5x mais 2. Então ele usou aqui para esse experimento as concentrações em milimolar e a velocidade em milimolar por segundo. Qual que é o valor do Km sem inibidor? O Km sem inibidor ele vai ser 5 dividido por 2, que é 2,5 milimolar. Agora, a Vmax na ausência do inibidor é 1 dividido por 2, que é 0,5 milimolar por segundo. E aí esse mesmo pesquisador ele fez um experimento com um inibidor e aí ele chegou nessa equação: y é igual a 10x mais 4. Né? Então, mantendo aqui a unidade de concentração em milimolar e a velocidade em milimolar por segundo, qual que é o valor do Km aparente? O Km aparente é 10 dividido por 4, é 2,5 milimolar. Ele não alterou o Km. O Km permanece o mesmo. Mas se nós fizermos o cálculo da Vmax, Vmax é 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 dá 0,25 milimolar por segundo. Então eu tive uma queda no valor do Vmax. Então quando eu tenho o mesmo Km, né, Km igual, mas a Vmax diminuída, eu tenho o que a gente chama de inibição reversível não competitiva. Certo, se a não competitiva é um tipo de inibição teórica, por aquelas razões que eu já expliquei para vocês, como é que a gente teria isso mais próximo da realidade? Aí vem o quarto e último tipo de inibição, que seria a inibição reversível mista. Esta sim nós conseguimos verificar com mais frequência. Então, como é que é a inibição reversível mista? Então, como que é uma inibição reversível mista? Em uma inibição reversível mista, nós teremos esse tipo de cinética, onde uma enzima livre ela pode se ligar ao substrato e formar o complexo enzima-substrato, e esse complexo enzima-substrato ser desfeito em enzima mais produto. Agora, diferente da inibição incompetitiva, uma inibição reversível mista, o inibidor ele não precisa necessariamente que o substrato esteja ligado à enzima formando o complexo enzima-substrato. E isso implica que a enzima livre pode se ligar ao inibidor, formando o complexo enzima-inibidor.
E o complexo enzima-substrato também pode ter o inibidor ligado, formando o complexo enzima-substrato-inibidor. E uma coisa importante aqui é que o substrato ele pode ainda se ligar à enzima, mesmo que esta esteja na presença do inibidor, formando o complexo enzima-substrato-inibidor. Ora, isso daqui é exatamente igual ao que nós vimos na inibição reversível não competitiva. Mas por que nós estamos falando da mista? Porque ela representa mais a realidade. Porque como nós vimos na reversível não competitiva, é pouco provável que a afinidade que o inibidor tem pelo complexo enzima-substrato seja exatamente a mesma que a afinidade que o inibidor tem pela enzima livre. E é pouco provável que a afinidade que o substrato tem pela enzima livre seja exatamente a mesma que a afinidade que o substrato tenha pelo enzima inibidor. Isso não é muito provável. E dessa forma eu não terei uma manutenção do valor do Km. O que nós vemos, de fato, numa inibição mista é isso daqui. Quanto maior a concentração do inibidor, sim, eu tenho uma queda na velocidade máxima. Cada vez que eu tenho mais inibidor, menor é a velocidade máxima. Isso daqui você observa com pontos cruzando o eixo Y em pontos cada vez maiores, né? Porque é 1 sobre V0, quanto mais alto, menor a Vmax. E reparem que, diferente da não competitiva, a mista eu tenho, com a elevação da concentração de inibidor, eu tenho cada vez maiores valores de Km. Eu tenho um aumento no valor de Km. Aparentemente, a enzima está perdendo afinidade pelo substrato. E não é que nem a não competitiva, em que a afinidade pelo substrato se manteve preservada. Jogando essa inibição mista, naqueles exemplos, como é que fica? Vamos imaginar então que um pesquisador fez lá uma cinética sem inibidor. Sem inibidor, ele obteve a seguinte equação: y igual a 10x mais 10. E aí ele usou unidade de concentração em milimolar e a velocidade em milimolar por minuto. Qual que é o valor do Km? O Km vai ser 10 dividido por 10, que é A sobre B. Km vai ser 1 milimolar. E a Vmax? Vmax é 1 sobre B, é 0,1 milimolar por minuto. E aí esse pesquisador ele fez um teste com um novo inibidor e ele chegou a esta equação: y é igual a 30x mais 15. Mantendo as unidades de concentração em milimolar e a unidade de velocidade em milimolar por minuto, qual que é o valor de Km Vmax na presença do inibidor? Km é 30 dividido por 15, dá 2 milimolar. Vmax na presença do inibidor é 1 dividido por 15, isso daqui vai dar aproximadamente 0,06 milimolar por minuto. Então, em uma inibição reversível mista, é isso que acontece. Eu tenho um aumento no valor do Km e eu tenho uma redução no valor do Vmax. Tá? É exatamente isso que acontece numa inibição reversível mista. Vamos agora então fazer um apanhado geral e ver um resumo final de como que cada uma dessas inibições ficou. Então vejamos, nós vimos aqui primeiramente os inibidores irreversíveis. Eles se ligam de maneira permanente à enzima através de interações covalentes e aí a enzima ela é permanentemente inibida, não tem como ela ser recuperada. A célula, se ela quiser fazer a mesma reação, ela vai ter que produzir uma nova enzima. Vamos ver então agora os inibidores reversíveis e inibidores reversíveis. O primeiro que eu falei para vocês foi os competitivos.
Os competitivos, eles têm uma estrutura química similar ao substrato, eles se ligam ao sítio ativo, eles competem pela ligação ao sítio ativo junto com a enzima. E aí, nesse tipo de inibição, eu tenho enzima mais substrato, formando enzima substrato, e esse enzima substrato formando enzima mais produto. Ou a enzima livre pode se ligar ao inibidor, formando o complexo enzima e inibidor. Se eu aumento a concentração de substrato, eu favoreço essa reação, e aí, nesse caso, eu posso sim chegar à velocidade máxima. A velocidade máxima em uma inibição competitiva, ela não é alterada, mas como eu preciso aumentar a concentração de substrato para chegar à mesma velocidade, o Km aparente é elevado. Se eu tenho agora a segundo tipo de inibição que eu falei, foi a inibição incompetitiva. Nessa inibição, o inibidor ele obrigatoriamente se liga ao complexo enzima-substrato. Ele é incapaz de se ligar à enzima livre. Então, nós temos aqui a enzima mais substrato, formando o complexo enzima-substrato. E aí, isso pode formar produto. Enzima mais produto. E aí, quando esse complexo enzima-substrato se forma, eu tenho o inibidor formando o complexo enzima-substrato-inibidor. E aí nós vimos que pelo fato do inibidor se ligar ao complexo enzima-substrato, aumentar a concentração de substrato, como eu fiz na inibição competitiva, não vai adiantar. Pelo contrário, vai até favorecer a ligação do inibidor, porque ele gosta do complexo enzima-substrato. E eu falei aqui para vocês também que conforme esse inibidor ele se liga ao complexo enzima-substrato, esta concentração aqui ela diminui e eu desloco o equilíbrio de enzima mais substrato para formar novos complexos enzima-substratos. Então, aparentemente, quando um inibidor rouba um complexo enzima-substrato para formar enzima-substrato-inibidor, eu favoreço a formação de novos complexos enzima-substrato a partir de enzima livre mais substrato. E isso daqui estaria sendo refletido num menor valor de Km e uma maior afinidade aparente, né? Porque a afinidade não se altera. E como eu tenho menos complexo enzima-substrato, no final das contas, porque quanto mais inibidor se liga, eu menos tenho formação de produto, eu terei também uma menor Vmax. Então, isso daqui é o que caracteriza uma inibição incompetitiva. Menor Km, menor Vmax. No C, eu dei um exemplo de inibição não competitiva. E na inibição não competitiva, a ligação do inibidor ela independe de eu ter a formação do complexo enzima-substrato. Ele pode se ligar à enzima livre, né? Então, o inibidor ele pode sim se ligar ao complexo enzima-substrato, formando enzima-substrato-inibidor, mas ele também pode se ligar à enzima livre para formar o complexo enzima-inibidor. E aqui, diferentemente da inibição competitiva, onde o inibidor ele se liga no sítio ativo, numa inibição não competitiva, o inibidor ele se liga num outro local da enzima. Isso não impede a ligação do substrato, então o substrato ele pode sim se ligar ao inibidor enzima, formando de novo o complexo enzima-substrato por aqui. Só que aqui não vai gerar produto. E aí eu disse para vocês que esse tipo de inibição ela é mais teórica, a gente não costuma ver isso na natureza, porque a característica de uma inibição não competitiva é, como eu tenho menos enzima-substrato disponível, porque eu vou estar formando esse complexo enzima-substrato inibidor, seja por aqui, eu vou ter menos produto. Então, sim, eu tenho uma queda no Vmax. Mas, na hipótese de que a presença do inibidor não interfere na ligação do substrato, ou seja, o substrato tem a mesma afinidade pela enzima inibidor como pela enzima livre, ou na hipótese que o inibidor tem a mesma afinidade pela enzima substrato do que pela enzima livre, eu não teria uma alteração no valor do Km. Porque eu não teria um deslocamento favorecido do equilíbrio para a formação de enzima substrato, uma vez que eu tenho esse equilíbrio aqui também. Então, tudo bem, eu estou formando enzima substrato inibidor, eu estou reduzindo o complexo enzima substrato, mas eu também estou reduzindo a enzima livre formando enzima inibidor. Então,
um compensa o outro, o equilíbrio ele permanece inalterado, porque eu estou diminuindo essa concentração, o KM ele não vai mudar como mudou aqui aparentemente, né? E por isso ele fica inalterado. Essa é a característica de uma inibição não competitiva. Cai o Vmax, mas não altera o KM. Mas como eu falei, isso daqui é pouco provável de acontecer, porque a gente sabe que enzimas são proteínas, enzimas são moléculas dinâmicas, a ligação de qualquer ligante a essas moléculas vai inevitavelmente desencadear uma alteração na estrutura molecular, e mesmo que essa alteração seja mínima, você tem uma consequência na afinidade. Então, sim, o inibidor ligar a enzima, com certeza diminui a afinidade do substrato pela enzima, e isso daqui, o substrato deve ter menos afinidade pela enzima inibidor do que o substrato tem pela enzima livre, ou de repente a ligação do inibidor pode favorecer a ligação do substrato, porque aí você teve um sítio ativo mais, uma conformação mais adequada, então posso tanto aumentar como diminuir a afinidade do substrato pela enzima quando essa está ligada ao inibidor. E da mesma forma, a presença do substrato à enzima com certeza muda a afinidade que o inibidor tem pela enzima ou a enzima tem pelo inibidor. Então, isso daqui que nós vimos na não competitiva é muito pouco provável. O que a gente tem, na verdade, é um tipo de inibição conhecida como mista. A representação é exatamente a mesma, só que como eu tenho uma mudança nessas afinidades aqui, o que a gente caracteriza pela inibição mista é, sim, a velocidade máxima cai, mas o KM ele aumenta, eu diminuo a afinidade da enzima pelo substrato também. E isso é muito provável de ter acontecendo, porque como eu tenho enzima substrato se ligando ao inibidor, formando enzima substrato inibidor, eu estou reduzindo a concentração de enzima substrato. Ok, eu deslocaria o equilíbrio para cá, mas como eu tenho enzima mais inibidor formando enzima inibidor, e isso vai ser consumido por esse substrato para formar enzima substrato inibidor, eu estou diminuindo essa concentração, e eu estou diminuindo a concentração de enzima, eu estou dificultando a formação de enzima substrato, porque uma vez que eu consumo uma enzima com um inibidor, eu estaria deslocando o equilíbrio para cá também, e isso resultaria num KM aparentemente maior, ou seja, é mais difícil formar enzima substrato, correto? Então, essa é a característica de uma inibição mista. Então, revisando, em uma inibição competitiva, eu tenho o mesmo Vmax, só que o KM aumenta. Em uma inibição incompetitiva, em que o inibidor se liga ao complexo enzima-substrato, eu tenho uma queda no KM e uma queda no Vmax. É uma coisa que pode ser usada aqui para vocês meio que lembrarem disso daqui. Incompetitiva parece incompreensível, como um inibidor. Uma coisa que vocês podem fazer aqui para lembrar é pensar assim: uma inibição incompetitiva é uma inibição incompreensível. Como que um inibidor pode diminuir o KM e aumentar a afinidade? Então, é um truque que eu costumo usar para lembrar. Olha, incompetitiva é incompreensível, porque diminui o KM e diminui o Vmax. Eu estou diminuindo a velocidade máxima, mas aumentando a afinidade. É paradoxal. Então, foi assim que eu nunca... foi assim que eu decorei, que incompetitiva diminui o KM, diminui o Vmax. A não competitiva, eu lembro que, assim, como não está competindo, na verdade o inibidor ele se liga, ele está diminuindo a concentração de enzima livre, né? O inibidor ele se liga, ele está diminuindo a concentração de enzima livre, e quando eu diminuo a concentração de enzima livre, eu tenho aí uma redução na velocidade máxima. Mas como as enzimas que restaram, elas não foram modificadas, o KM se mantém constante, ou seja, a afinidade das enzimas permanece constante. Foi assim que eu sempre pensei para lembrar da não competitiva. E aí a mista eu lembro como sendo a realidade da não competitiva, né? Não dá para diminuir a Vmax sem também afetar o KM. Com certeza, quando uma enzima se liga ao inibidor, eu diminuo a concentração de enzima, eu desloco o equilíbrio enzima-substrato para formar novas enzimas livres,
E como eu também estou diminuindo essa concentração de enzima substrato para formar complexo enzima substrato por aqui, eu estou, na verdade, dificultando a formação disso daqui, e isso reflete num KM maior. Então, eu sei que é muita informação, mas no fundo não é difícil, é só vocês pensarem com calma, vocês vão conseguir lembrar de todos esses tipos de inibições, tudo bem? O importante é que vocês reconheçam, manteve o KM, diminuiu o Vmax, é não competitiva. Diminuiu o KM e diminuiu o Vmax, é incompetitiva. Aumentou o KM e diminuiu o Vmax, é mista. E manteve o Vmax e aumentou o KM, é competitiva. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar uma mensagem para mim. Espero que vocês sejam sempre muito felizes, tá bom? Um grande abraço, tchau!